Sintonize-se para uma experiência enriquecedora com as palavras de Krishnamurti. Essa palestra é uma porta aberta para uma compreensão mais profunda e uma mente mais expansiva. Inscreva-se no canal e ative o sininho para receber novos vídeos. O que ficou claro é que quase todos nós temos muitos problemas, muitas ansiedades e conflitos, e parecemos incapazes de resolvê-los. Creio que isso se deve a que não vemos o quadro claramente, não vemos o problema com profundeza e atenção, sem preconceito de espécie alguma, emocional, psicológico, intelectual, social ou econômico. O problema contém em si mesmo a resposta, a solução. A solução não está distante do problema. A questão, pois, é toda de ler o problema muito claramente e muito velozmente, uma vez que o problema nunca é o mesmo. Ele varia e move-se sem parar, nunca fica estacionário. É como uma torrente. E para compreendermos tal problema, precisamos compreender o fabricante do problema, que é a mente, o ego, o eu. De qualquer forma, a maioria das pessoas se sente feliz com as coisas criadas pela mão ou pela mente. Nos contentamos, muitos de nós, com as coisas produzidas pela máquina, pela ideação, pelo pensamento, pela crença. Mas as coisas feitas pela mão ou pela mente são todas sensoriais. Elas se gastam depressa e perecem, assim como uma máquina se gasta pelo uso constante. Assim as coisas feitas pela mão se gastam, e também as coisas produzidas pela mente. A ideia, a opinião, a crença, a doutrina. O valor dessas coisas feitas pela mente depressa se deprecia. E há por isso uma contínua luta por manter permanentes essas coisas que são intrinsecamente impermanentes. As coisas feitas pela mão estão sujeitas a mau uso por parte da mente. A alimentação, o vestuário e a moradia recebem valores falsos, atribuídos pela mente. E uma mente que atribui valores falsos cria misérias. Cria o nosso conflito, pois resulta dos valores que a mente determina para as coisas feitas pela mão. E do mau uso que dela se faz, provém a nossa infelicidade. Nessas condições, a mente, que é o intelecto, com a sua vontade e sua capacidade de avaliação, precisa ser compreendida. Porque enquanto a mente não for compreendida, com seus desejos, suas atividades e a capacidade de avaliar de acordo com os seus preconceitos, noções e conhecimentos, enquanto a mente não for compreendida, haverá necessariamente conflito e infelicidade. A vontade, afinal de contas, é a expressão do desejo, o resultado da ânsia, do desejo de ser. E enquanto essa vontade, com sua capacidade para avaliar que é uma função do intelecto, não foi examinada profundamente, compreendida e percebida o seu inteiro significado, haverá fatalmente conflito e infelicidade. Assim, não havendo uma compreensão da vontade, do intelecto e das criações da mente, que não constituem processos separados, porém um processo total, há inevitavelmente o conflito. E a compreensão da mente é o autoconhecimento. O autoconhecimento nos endireita. Quem é torto, incorreto, é o avaliador, o intérprete,
o que faz mau uso, o corruptor, ou seja, a mente. E enquanto não existe o autoconhecimento, que é o percebimento do processo da mente, do eu, haverá a errada avaliação das coisas feitas pela mão ou pela mente. E, portanto, haverá conflito e infelicidade. O autoconhecimento é o começo da sabedoria. E sem o autoconhecimento, não há felicidade. Assim, para compreender um problema, por mais complexo que ele pareça, seja um problema econômico, social, seja um problema psicológico, precisamos ser capazes de percebê-lo claramente e sem desfiguração. Mas isso não é possível enquanto não há o autoconhecimento. E o autoconhecimento não pode se realizar enquanto não houver meditação, porque a meditação é um processo de contínua revelação de cada pensamento e de cada sentimento. Não significa uma fixação num determinado retrato ou numa determinada ideia, mas um constante percebimento, uma constante compreensão de cada pensamento, de cada sentimento que surge. A meditação não consiste em escolher uma determinada imagem e se concentrar nela, mas é um descobrimento contínuo do significado de cada pensamento e de cada sentimento. Isso só se pode fazer sem condenação. Nosso problema é o sofrimento. O sofrimento que existe nas nossas relações, o sofrimento que resulta da errada avaliação, o sofrimento proveniente da ignorância. E o sofrimento pode ser dissipado, pode ser dissolvido, só no desabrochar do autoconhecimento. Esse conhecimento não é do eu superior ou do eu inferior, que é uma divisão dentro da esfera da mente e, portanto, uma divisão falsa, autoprotetora, sem nenhuma realidade. O autoconhecimento é o percebimento do eu, sem divisão. E enquanto não existir o autoconhecimento, continuará a multiplicação e a recriação dos nossos problemas. Essa é a razão por que o indivíduo é de enorme importância, porque é o único fator de transformação. Só ele pode promover uma revolução na vida de relação e, portanto, uma revolução no mundo de suas relações. Só com o autoconhecimento é possível a transformação, e essa transformação não pode se realizar por um milagre, pelo conhecimento adquirido em livros, mas tão somente pela experimentação constante, pelo contínuo descobrimento do processo do nosso ser. Esse processo é um processo total e não um processo separativo. Ele não está em antagonismo com o mundo, porque o indivíduo é um processo total, é um resultado do mundo. Sem o mundo, sem o outro, sem a vida de relação, o indivíduo não existe. E quem deseja se transformar e alcançar a felicidade não pode se isolar. Só quando há um descobrimento constante do ego, do eu, com seus desejos, suas ânsias, suas atividades e suas falsas criações. Só quando há uma compreensão completa das tendências do eu, das operações ocultas e manifestas da mente, só então pode haver felicidade. A felicidade não é resultado de avaliação, mas quando a mente não se ocupa de si mesma, quando está silenciosa, surge então a felicidade. E um homem que possui essa felicidade pode resolver os problemas que o cercam. Por que você não faz milagres?
todos os instrutores fizeram? Resposta: o que você entende por milagres? Curar os doentes do corpo e os doentes do espírito? Já se tem feito tanto uma coisa como a outra. Outros já fizeram e também eu as fiz. Mas isso, por certo, não tem importância alguma. Você acha que tem? Ser curado psicologicamente é mais importante do que ser curado fisicamente. Porque a doença psicológica atinge o corpo, o qual, por sua vez, produz a moléstia. Portanto, a saúde psicológica é muito mais importante do que a saúde física. O que não significa que devemos negar o bem-estar físico, mas a mera concentração na saúde física não produzirá o bem-estar psicológico. Entretanto, se houver uma transformação na psique, na mente, ela promoverá inevitavelmente o bem-estar físico. Assim, o milagre que todos nós desejamos, que todos esperamos presenciar, é na realidade um sinal de indolência, de irresponsabilidade. Queremos que outra pessoa faça a nossa tarefa. Se me é permitido falar de minha pessoa, houve um tempo em que eu também fiz curas. Mas logo compreendi que era muito mais importante curar a mente, o estado interior do ser. Porque quando cada um de nós se tornar capaz de descobrir as próprias riquezas interiores, haverá então uma melhora da doença física. A mera concentração em efetuar curas exteriores pode trazer popularidade, atrair multidões, mas não fará ninguém feliz. Nos cumpre, pois, concentrarmos em curar o vazio interior, a doença íntima, a corrupção interior, a deturpação interior. E isso só você pode fazer. Ninguém pode te curar interiormente e é aí que está o milagre. Um médico pode te curar exteriormente. Um psicanalista pode te ajudar a ser normal, a te ajustar à sociedade. Mas além desses limites, o que significa ser realmente sadio, interiormente íntegro, claro, de todo incorrupto, só você pode passar e ninguém mais. E eu penso que essa possibilidade de nos curarmos completa e seguramente é o maior dos milagres. É o que estivemos fazendo aqui durante esses 3 meses, observando por nós mesmos as causas da doença interior, do conflito interior, da contradição interior, observando as coisas como são com toda clareza, pureza e precisão. E uma vez percebidas claramente todas as coisas, acontece o milagre. Porque quando aquilo que é percebido sem ser desfigurado, há compreensão. E essa compreensão vem acompanhada de uma qualidade curativa. Mas a compreensão só pode resultar do seu próprio percebimento individual, e não de um milagre feito por outra pessoa, não da impressão, da influência, da compulsão, ou da imposição da ideia de uma outra pessoa. Sem dúvida, há milagres. Eles ocorrem a todas as horas, mas não os percebemos. Física e psicologicamente, interiormente e exteriormente, vocês não são hoje os mesmos de ontem. O corpo sofre uma transformação constante e o mesmo acontece à natureza interior, à mente. E se a pudermos acompanhar fácil e rapidamente, veremos então um milagre extraordinário que se opera em nós e ao redor de nós. O milagre da constante renovação, do revigoramento constante da vida, da beleza infinita, da flexibilidade e profundeza da existência. Mas ninguém pode acompanhar velozmente se está amarrado, preso,
Se está sempre preocupado com as suas próprias realizações, com os seus anseios e a perseguição dos seus objetivos. Para o homem ambicioso, não há milagres, porque ele sabe o que quer e o consegue. Mas o homem que vive incerto, que nada pede, para ele, a vida é um milagre de constante renovação. E perdemos essa renovação se ficamos apenas a buscar um resultado, um fim. Você disse que alguma transformação se operou em todos os seus ouvintes. Provavelmente terão de esperar pelas manifestações dessa transformação. Como então você as chama de imediata? Resposta: por certo, enquanto buscamos transformação, não há transformação. Enquanto pensamos em termos de ontem, hoje e amanhã, não pode, evidentemente, haver uma transformação, porque a mente ainda está presa na rede do tempo. Se eu quero me transformar imediatamente, agora, se tal é minha intenção, isso é então impossível, porque estou pensando em termos de tempo, de hoje e de amanhã. Enquanto estamos pensando em termos de tempo, de presente e de futuro, não pode haver transformação, porque em tal caso a transformação é uma mera modificação, é uma continuidade. Mas no mesmo instante em que o pensamento se vê libertado do tempo, se dá uma transformação independente do tempo, o que não constitui uma contradição. Enquanto se pensa num problema, o problema continua. O pensamento, que é o resultado do passado, cria o problema. E o que é resultado do passado não pode resolver problemas. Você pode considerá-los, examiná-los, pode analisá-los, mas não pode resolvê-los. O problema, qualquer problema, seja um problema matemático, um problema da vida de relação, ou um problema de ideação, só é resolvido quando o processo de pensamento termina. Quando a mente, que é pensamento, que é o resultado de muitos dias passados, cessa. O que é resultado do passado não pode realizar transformação alguma. E quando faz, ou haverá uma modificação, que é uma continuidade de uma forma diferente, ou o problema se tornará muito mais complexo. Entretanto, se houver um percebimento passivo do problema, uma observação do mesmo sem condenação nem justificação, verá então que há uma transformação imediata, uma imediata cessação do problema. Afinal de contas, quando falamos de transformação, o que entendemos? A cessação de um problema, sem dúvida. E por que deseja um homem se transformar? Porque é infeliz? Porque vive em conflito? Porque tem ansiedades diárias? E só é possível a transformação, a solução do problema, quando a mente, o pensante, que é o criador do problema, compreende a si mesmo. Quando termina o processo de pensamento relativo ao problema. Você sempre faz isso quando tem um problema grave. Você pensa a respeito dele. Você se preocupa com ele. E o pensamento é incapaz de ir mais adiante. Então você abandona o problema. E aí, nessa tranquilidade, o problema é compreendido e resolvido. E nesse momento há uma transformação imediata. Senhor, se prestar atenção, verá que esse é o processo pelo qual passamos todos os dias. Um lavrador cultiva o campo na primavera, depois semeia,
Depois colhe e deixa o campo em repouso durante o inverno. Se prestar atenção, verá que a mente também é cultivada. Ela semeia e colhe, mas, por desventura, nunca permite um repouso a si mesmo. E é nesse repouso que se dá a renovação, tal como no campo. Assim como no inverno, pela ação das chuvas, das tempestades, do sol, o campo se rejuvenesce, assim também a mente se recria e renova a cada problema que se dissolve. Isso é, se aramos, se penetramos profundamente, completamente em cada problema, ocasionamos a morte do problema e há, portanto, uma renovação. Experimente e verá a extraordinária rapidez e facilidade com que todo problema se resolve, quando percebido com a maior clareza e exatidão. Mas para se perceber um problema com clareza, sem desfiguração, precisamos lhe aplicar toda a atenção. E é aí que está a dificuldade. Nossas mentes estão sempre distraídas, sempre a fugir, porque o percebimento claro do problema significa uma geradora de mais perturbações. E por essa razão a mente sempre se esquiva a olhar de frente o problema, e com isso o faz crescer. Mas quando a coisa é percebida com clareza, sem desfiguração, se pode ver que o problema contém em si mesmo a solução. Assim, enquanto pensamos em termos de transformação, não pode haver transformação, nem agora e nem no futuro. A transformação se realiza imediatamente quando cada problema é compreendido ao surgir, e a instantaneidade da transformação depende da sua compreensão do problema. Vemos então que o problema dá a sua solução e, portanto, há liberdade. E nesse momento de liberdade, há renovação, há a transformação. A mente se renovou e está, portanto, livre para atacar o próximo problema que surgir. Senhor, não é preciso haver uma sucessão de problemas. A vida é estímulo e reação. O desafio é sempre novo, e se a reação está sempre condicionada pelo velho, os problemas continuam a surgir. Mas se a reação for tão nova como o estímulo, há então uma renovação constante e uma constante transformação. E a reação só é nova quando o pensamento, que é um produto da memória psicológica, não da fatual, é compreendido e não armazenado. A reação é então nova como o desafio e, portanto, a vida é um movimento constante, um existir sem esforço e sumamente venturoso. E não essa luta constante por vir a ser, por nos transformarmos em alguma coisa. Agradecemos por se juntar a nós nessa jornada de reflexão com Krishnamurti. Se essas palavras ressoaram em você, convidamos a explorar mais em 2 vídeos que estão destacados na sua tela. Desafie-se a aprofundar ainda mais o seu entendimento. Compartilhe suas percepções nos comentários. Queremos ouvir suas reflexões e criar uma comunidade de aprendizado. Não se esqueça de se inscrever para receber mais conteúdo. Até a próxima viagem de descobertas.